Nós já oramos, nós já saudamos aqui a igreja presente nesta noite, você também, que tem participado, acessado os estudos aqui da Igreja Presbiteriana de Nova Granada, pela internet, pelo canal do YouTube, fica sempre o convite para você vir nos conhecer aqui, partilhar do amor desta igreja, um amor que só existe porque primeiro Deus nos amou, e é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, buscando conhecer um pouco mais da ontologia do ser de Deus, pensando um pouco, se é que podemos, no seu amor. Então, a aula 12, que tem o capítulo 12 desse precioso livro aqui, do nosso irmão Jay Packer, O Conhecimento de Deus, para uma maior compreensão de Deus e um relacionamento mais próximo com Ele, a aula 12 vai falar de um atributo de Deus que, na verdade, tem a ver com o que é Deus. A Bíblia diz de maneira muito clara, Deus é amor, e nós vamos pensar um pouco nisso. O que significa isso? Muitas pessoas falam isso, mas será que elas sabem o que estão dizendo? Isso é muito interessante. Olha só, o objetivo da aula, tentar entender o amor de Deus. Veja, de fato, para pessoas, para pecadores como eu e você, para seres finitos, que experimentam da limitação do pecado no seu pensamento cognitivo e racional, a gente vai tentar pensar um pouco, porque é claro que a gente não pode compreender em toda a sua extensão o que é o amor de Deus. Vocês concordam comigo? Então nós vamos pensar aqui minimamente a respeito desse tema, e eu tenho certeza, na dependência do Espírito Santo, nós vamos aprender muita coisa nessa noite. Nós já oramos. Vamos lá, olha só, como eu disse, a Bíblia fala que Deus é amor. Se você olhar lá em 1 João 4,8, é um texto que as pessoas gostam muito, e é lindo mesmo, né? 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no versículo 16, João repete isso, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Veja que é um amor que vem de cima para baixo. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Portanto, a Bíblia fala disso, que Deus é amor. E de fato, irmãos, é uma declaração extraordinária. É um amor que vem de cima para baixo, mas é muito mal compreendida. É muito mal contextualizada esta afirmação. O João fala isso em que contexto? Qual era o contexto aqui, a situação, o que ele havia trazido como pressuposto desse amor de Deus? Veja, de fato, essa declaração é extraordinária, porque é o amor de Deus por nós. 1 João 4,16. Paulo fala disso em Romanos 5,5 também, o amor de Deus por nós. Olha o que ele diz, um texto que nós já pregamos aqui. Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora só, então nós temos esperança nesse Deus e nas promessas desse Deus. Por quê? Porque Ele derramou do seu amor sobre nós, e isso é algo que o Espírito Santo que vive em nós testifica. Ora, aqueles que são objetos do amor de Deus têm o testificar do Espírito Santo na sua vida, de que eles são amados. Gente, isso é extraordinário. Isso é algo que é difícil da gente penetrar nas entranhas para conhecer profundamente isso, que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Criador dos céus e terra, Ele nos ama. Ele derrama o seu amor sobre nós. Veja, é interessante porque não é o amor do cristão por Deus, meus amados, mas é o de Deus por Ele. É um amor ágape, puro, incondicional, majestoso, soberano, infinito, que esse Deus derrama sobre a vida do cristão. Nós vamos ver que não é sobre a vida de todo mundo. É um amor diferente daquele cuidado de Deus com a sua criatura, porque é criada à sua imagem e semelhança. Então, olha que interessante isso aqui. Conhecer o amor de Deus é o céu na terra. Pensa nisso. Conhecer e experimentar o amor de Deus pela tua vida é desfrutar de um prelúdio do céu na terra.
Porque você vai ser cuidado, instruído, você vai caminhar debaixo do amor de Deus. Isso não é pouca coisa. Qual é o amor de Deus pelo mundo? João fala, Deus é amor, ok, mas o que isso significa? Vamos qualificar esse amor? Olha 1 João 4, de 9 a 10, agora. Primeira carta de João, capítulo 4, isso aqui as pessoas normalmente não leem. Elas gostam do versículo 8, Deus é amor. Mas em que consiste esse amor? Aí, ó, 1 João 4, de 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para aplacar a sua ira pelos pecados da criatura que caiu. Deus então resolve amá-la. Como é que ele faz isso? Ele vai enviar um substituto, o seu Filho ao mundo, para que por meio dele Deus possa nos amar. E isso também é interessante. Esse estudo, irmãos, cada slide que eu vou passar para vocês daria horas, e a gente não tem tempo para isso. Mas olha que interessante, Deus ama o pecador porque ele ama o Filho em primeiro lugar. Nós só somos amados por Deus porque Deus nos enxerga por meio do Filho, que é o objeto do seu amor. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Por que ninguém pode nos separar do amor de Deus? Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. E se estamos em Cristo, então ninguém pode nos separar do amor de Deus. Isso é tremendo. Vamos pensar, o autor chama de um dilúvio de amor, né? Poético. Porque quando a gente pensa, abra lá em Romanos capítulo 5, volta em Romanos, capítulo 5, Romanos 5:5. Quando a gente lê isso aqui, de fato, a gente vê Deus derramando o seu amor como dilúvio, como as águas encheram a terra. No dia, abriram-se as comportas do céu, e Deus desceu as águas, 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. Pois bem, a imagem é essa, Deus derramando como um dilúvio o seu amor sobre a vida de um pecador. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, não engana, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem 3 coisas aqui que a gente precisa saber. Primeiro, esse verbo derramado é literalmente despejado. É o mesmo verbo que Joel usou lá na profecia de Atos 2, 17 e 18, onde está assim, e daqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No Pentecostes isso aconteceu. Deus derramou do seu Espírito Santo sobre a igreja, inundou abundantemente a igreja. Em segundo lugar, esse verbo derramar está num tempo precioso lá no grego. Olha que interessante, lá no grego está no tempo perfeito. O que significa isso? Significa que nós vamos experimentar algo hoje a partir de uma obra consumada no passado. Então, o efeito desse experimentar o amor de Deus derramado em nós hoje, ele é fruto de algo que Deus fez no passado de maneira completa. Quer dizer, esse amor de Deus por nós hoje não pode falhar. Por quê? Porque ele já foi consumado no passado, quando Jesus morreu naquela cruz. Isso é muito interessante. Como é palavra inspirada por Deus aqui, não está fora de lugar esse verbo derramar no tempo perfeito. Foi Deus que mandou que fosse escrito assim por Paulo. É para mostrar isso aí. Paulo, escreve assim para essas pessoas que são objeto do meu amor derramado entenderem que esse amor é delas hoje. Hoje, agora, nesse momento. Entenderam isso? Tá esse verbo nesse tempo? E por fim, olha, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Esse é o ministério regular do Espírito Santo, testificando com o eleito, esse derramamento do amor no coração dele o tempo todo. É isso que o Espírito Santo faz para nos avivar, para nos despertar, para nos levar a conhecer do amor de Deus cada dia mais. Ordinariamente, de maneira comum, esse é o ministério do Espírito.
E por que isso é importante? Porque em muitos lugares hoje é dada mais atenção, ou é dado mais atenção, ao ministério extraordinário do Espírito Santo no meio da igreja. Se destaca muito dons de cura, dons de línguas, dons de profecias, que Paulo diz aos Coríntios que Deus não vai dar para todo mundo. E quando der, vai dar para edificar a igreja como corpo de Cristo. Mas esse ministério extraordinário, ele fica em segundo plano. Porque o ministério ordinário do Espírito Santo na tua vida é testificar o derramamento do amor de Deus. É assim que você vai ser avivado a cada dia. É assim que você vai crescer em santidade. Os coríntios pensavam que quanto mais dons eles tinham, mais eles eram piedosos. E o que Paulo mostrou para eles? 1 Coríntios 13, sem amor no uso desses dons, isso não serve para nada. Isso só vai envaidecê-los, isso só vai deixá-los arrogantes, orgulhosos. Olha que ironia. Vocês vão, a partir dessa soberba no uso dos dons espirituais, começar a desenhar dos seus irmãos. Cadê o amor? Então Paulo está dizendo ali, o amor de 1 Coríntios 13, irmãos, é muito além de um amor humano. As pessoas pegam 1 Coríntios 13, olha e fala de um amor entre um homem e uma mulher, amor humano. Aquilo é o amor no uso dos dons espirituais dentro da igreja. Reverbera no amor entre os irmãos, mas em primeiro lugar Paulo está tratando a soberba, porque os coríntios se orgulhavam daqueles dons que Deus estava manifestando ali. Que coisa impressionante! Eles deveriam olhar para o ministério do Espírito Santo, transbordando o coração da igreja em amor. Olha a oração que Paulo faz em Efésios capítulo 3, de 14 a 19. Sabe em que consiste aquela oração? Justamente no desfrute do transbordamento do amor de Cristo que Deus derramou no coração da igreja. Vale a pena ler essa oração, irmãos. Nós já estudamos ela aqui. Efésios 3, de 14 a 19. Olha o conteúdo da oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. Por essa causa, capítulo 3, a partir do 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele vai orar, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o Espírito Santo vai testificar algo a eles. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados, como uma árvore à terra, como um edifício no alicerce, em amor. Para quê? A fim de poder compreender com todos os santos, com a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, algo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você quer conhecer esse Deus que se revela em Cristo? Você precisa meditar sobre o amor dele. Então, olha só, avivamento de uma pessoa que não conhece, por exemplo, o incrédulo, já recebeu o Espírito, ou o reavivamento na vida de um crente que está abatido na fé, consiste em Deus derramar com poder e de modo abundante o seu amor. Ele aviva um coração, era pedra, agora é um coração de carne, segundo Ezequiel 36, Deus troca um coração de pedra e bota um coração de carne que pulse por ele, ou então ele vai reavivar aquele que está desanimado, é crente, mas está desanimado, não usa os meios de graça, então ele vai testificar do seu amor a esse coração. Isso é avivamento, isso é reavivamento de vida, é o testificar do amor de Deus pelo Espírito Santo num coração. Paulo está pedindo isso na oração, em Efésios capítulo 3, e não alguém manifestar dons, e crescer em cima disso. Esse não é o ministério primeiro do Espírito Santo à luz do Novo Testamento, meus irmãos. Avivamentos por dons extraordinários nas igrejas, então, de um lado, e avivamento pelo ministério ordinário do Espírito, renovando corações e mentes em direção a Cristo. Esse segundo aqui, é o ministério ordinário e comum do Espírito Santo na vida da igreja. É avivando, é despertando o amor de Deus por você, a cada momento. É assim que ele vai formar a imagem de Cristo em você. Deus demonstra amor pela humanidade, é verdade,
mas só os cristãos o conhecem e se alegram nele, pelo Espírito revelando o ser de Deus em seus corações, conduzindo-os a Cristo. Claro, todos são criados por Deus, por isso que o incrédulo tem vida, tem emprego, às vezes tem uma vida melhor que um crente. É criatura, Deus vai cuidar. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus foi revelado só para a igreja. O mundo desconhece esse amor. O mundo humaniza o amor de Deus. Mas os crentes conhecem, porque o Espírito Santo tem esse ministério de revelar que Deus em Cristo nos ama, nos aceitou, nos acolheu. E muito disso, essa afirmação de que Deus é amor, que João faz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, é isso? Vamos ver. 1 João 4, 8. Que Deus é amor, aponta para o seu ser que não é só amor, mas é também justiça. Isso aqui é importante, irmãos. Olha só que legal. Deus é amor, ok. Mas o que envolve esse amor? O ser de Deus que é amor. Ele é só amor? Tem muita gente que faz Deus um manquitola. Alguém de uma perna só. Quando a gente olha para a cruz, por exemplo, a gente vê pelo menos dois atributos de Deus: o amor e a justiça de Deus. Porque se Deus salva aqueles que creem em Cristo, é porque Ele puniu em Cristo o pecado daquele que creu. E Ele puniu por quê? Porque Ele é justo. Porque Ele disse em Gênesis 2,17: no dia em que vocês pecarem, vocês morrerão. Agora Deus, para salvar um pecador, Ele tem que punir o pecado. E Ele puniu em Cristo. Então, é uma grande bobagem, é ingenuidade, coisinha de criança. Pessoas defenderem um Deus de amor apenas, e correrem de um Deus de justiça. Não! Esse Deus, Ele nos ama porque Ele é justo. E Ele é justo porque Ele nos ama. Pensa na relação de um pai com um filho. Um pai que ama um filho, vê o filho desembrenhar num caminho torto. Se ele ignora isso, ele está mostrando amor por esse filho? Pelo contrário. O amor e a disciplina andam juntos. Um pai que ama um filho vai lá puxar a orelhinha dele porque o ama, mas isso não o exime de discipliná-lo. Deus é a mesma coisa, irmãos. Por que a gente acha que com Deus é diferente? Esse Deus que é amor, que João está dizendo aqui, em 1 João 4,8, olha que legal. Ele fez o mundo do nada. Condenou o mundo no dilúvio, em razão da corrupção da raça humana. Chamou Abraão e fez dele uma nação. Fez promessas de salvação por meio de um descendente final dele, para todos aqueles que nele crerem. Ainda, puniu seu povo no exílio, em razão da idolatria, da desobediência. Esse Deus que João diz que é amor, enviou seu Filho para salvar o mundo em uma cruz. Esse Deus que João diz que é amor, rejeitou o Israel incrédulo, a descendência apenas biológica de Abraão, que não cria na promessa de salvação pelo Messias, mas salvou o Israel espiritual. Brasileiros, chineses, tailandeses, que são descendentes espirituais de Abraão, que caminham nas promessas, nas mesmas promessas espirituais de salvação pelo descendente final de Abraão que viria. Todos que hoje creem nisso são descendentes espirituais de Abraão. Esse Deus que é amor puniu uns, mas salvou outros. Olha só, Ele destruiu Jerusalém no ano 70. Morreram milhões de judeus ali de fome, de perseguição. Uma punição temporária de Deus. Uma figura do julgamento final. Quando Cristo voltar, aquela destruição de Jerusalém por Nero, por Vespasiano depois, dando continuidade, é uma figura e um apontamento para o retorno de Cristo, quando o tribunal será instaurado e o dia do juízo final será manifestado. Esse Deus que é amor, Ele fez isso. Então, este é o Deus de amor que a Bíblia apresenta, irmãos. Nós precisamos contextualizar essa informação, Deus é amor, para a gente não ser ingênuo e achar que a gente pode viver a vida de qualquer jeito, porque Deus é amor. Deus é amor, você acha que não vai condenar ninguém? Olha para a cruz. Muitos defendem o amor de Deus, mas negam a sua justiça. Eles não conseguem entender, não entra na cabeça deles. Eles acham que Deus é alguém complacente com a vida deles, torta.
Não, 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 Deus é amor, Ele não pode me condenar, Ele tem que aceitar tudo que eu oferecer para Ele. Muita gente vive assim, diante de Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, não é. Como eu disse, um pai que disciplina seu filho, nem por isso deixa de amá-lo. Pelo contrário, ele disciplina porque ele ama. Amor e justiça, caminham juntos. A justiça faz parte do amor. Não existe amor complacente com erro, com pecado. Isso não é amor, é descaso, é falta de amor. Um marido ou uma esposa que está vendo o cônjuge entrar por um caminho errado, se ele não faz nada para ajudar, tem alguma coisa errada com o amor entre eles. Como eu disse, o relacionamento de pai com filho, relacionamento de um patrão com o seu colaborador ali dentro da empresa, o cuidado, a atenção, a direção para um bem que seja bom, para um fim que seja bom, demanda justiça, demanda disciplina, demanda correção, muitas vezes. É para a gente começar a fazer a relação entre amor e justiça de Deus, que muitos, separam e dizem, não, eu não quero servir a esse Deus que pune, eu quero servir a um Deus de amor. Tem até gente que fala, gente, isso é forte em igrejas. O Deus do Antigo Testamento, você já ouviu isso aí, era um Deus sanguinário, matava, exterminava todo mundo. O Deus do Novo Testamento é um Deus de graça, é um Deus de amor. Você já não ouviu isso? Gente, isso é uma bobeira. É o mesmo Deus, trabalhando de maneiras distintas, mas é o mesmo Deus. Como é que você pode falar que o Deus do Antigo Testamento não é amor? Medite em Gênesis 3,15. Medita lá. Ele podia ter destruído tudo depois do pecado. Ali o Evangelho já foi anunciado para os nossos primeiros pais. Confiem em mim, continue vivendo aí, agora debaixo do pecado, mas eu vou estar com vocês. E vai vir alguém um dia que vai esmagar a cabeça daquele que levou vocês a caírem. Ali é o proto-evangelho, os estudiosos dizem. A primeira vez que o evangelho é anunciado, está lá em Gênesis. A graça de Deus já é vista. E a preservação de Noé e da sua família do dilúvio? Isso não é graça? Deus podia ter passado a régua em tudo, preservou. O Antigo Testamento está cheio da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, o tempo todo. E da mesma forma, o Novo Testamento também mostra a justiça de Deus sendo feita muitas vezes. Olha o ministério de Jesus, como ele contestou a liderança religiosa, que era legalista, que era antinomista, contra a lei moral como padrão de santidade. Então a liderança religiosa judaica transformou a lei em algo para atender aos seus interesses, escravizava as pessoas, afastava as pessoas do reino de Deus. Por quê? Colocava fardos pesados sobre a vida delas com obras que nem a liderança e nem elas podiam atender. Terrível isso. E Deus manifestou a sua justiça na vida de muitos naqueles dias. O texto de Hebreus capítulo 12 é muito claro. Deus ama o seu povo, por isso o disciplina. Como um pai ama o seu filho e o disciplina. Não disciplina para destruir, mas para aproveitamento, para que este, que é alvo do amor de Deus, se pareça cada dia mais com o seu amor, que é Cristo na vida dele. E aí a gente lembra de Romanos 8:28, que a vontade de Deus é formar Jesus em nós. Como é que ele vai fazer isso? Na vida de pessoas que o não amam, ele tem que punir muitas vezes, ele tem que permitir dificuldades. Então olha só, é errado julgar o amor de Deus pela sua justiça, pela sua santa ira em retribuir o pecado humano, julgando Deus. Quem faz isso desconhece esse Deus, não sabe o que é o amor, não sabe a necessidade da justiça. Quem faz isso desconhece esse Deus. E pela graça de Deus, nós estamos num curso aqui para aprender quem é esse Deus. Para combater esse erro aqui, de julgar o amor de Deus olhando para a sua justiça muitas vezes, é preciso contextualizar o amor de Deus dentro da revelação bíblica, que diz que, olha que interessante, Deus é amor. Esse Deus, a Bíblia diz, ele é espírito e ele é luz. Isso, vou fazer um trocadilho de palavra, vai lançar luz sobre o que é o amor de Deus.
que não é um amor complacente com o pecado. Não pode, senão Deus deixa de amar, se ele for complacente com o pecado. Vamos entender isso aí? Deus, Espírito e luz. Jesus falou para aquela mulher samaritana, lembra? Ela está lá, ele está lá sentado, está com sede, ela chega, dá água para ele. Ele já quebra um monte de tabu, né? Um homem não podia conversar com uma mulher abertamente naquela cultura, ainda mais com um samaritano. Os discípulos chegam e ficam boquiabertos. Senhor, você está falando com essa mulher? Primeiro, é mulher. Segundo, é samaritana. O Senhor está falando com ela. E Jesus vai dizer para ela sobre a água viva, e vai dizer que, vai chegar um momento que as pessoas não vão adorar a Deus mais no Monte Gerizim, que era o monte lá em Samaria, onde eles adoravam a Deus, e nem em Jerusalém, no Monte Sião. Não, porque vai chegar um momento em que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não está distrito a um lugar. E hoje ainda tem gente que diz assim, né? Vem para esse lugar porque só aqui que Deus é adorado. Isso não é bíblico. Porque Deus não é mais adorado num lugar como era no templo naqueles dias. Deus é adorado agora em espírito, aonde mora o espírito do verdadeiro templo de adoração a Deus no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Todos aqueles que estão unidos ao Cristo ressurreto são pedras que vivem, são adoradores, são templos de adoração a Deus. Jesus está dizendo isso para essa mulher em João 4:24. Deus é espírito. E isso tem algumas implicações, dizer isso sobre Deus, o ser dele. Olha que legal. Significa que ele não tem corpo físico. Deus não está limitado no espaço. Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. E mais, dizer que ele é espírito, está dizendo que ele não tem corpo físico e, portanto, esse espírito de Deus, ele não é como um corpo que tem partes, que pode ser segmentado, de modo que pode acontecer algo aqui que não acontece aqui e vice-versa. Não. Todos os seus atributos de Deus, que é espírito, seus poderes, qualidades, estão presentes o tempo todo, em todo o seu ser. Você vai entender daqui a pouco que tem a ver com amor. Ainda, dizer que Deus é espírito, quer dizer que ele não muda. Ele não pode sofrer alteração em suas paixões, em seus sentimentos, porque é diferente dos homens. Esse sentimento de Deus, ele não está afeto à circunstância. Coisas externas a ele, coisas em nós, não podem mudar isso que Deus é. O que ele é no sentimento, no que ele determina, são escolhas voluntárias e deliberadas por ele. A partir do quê? Do poder dele, da vontade soberana dele. Por que é importante saber disso? O amor de Deus, portanto, não vacila, não altera, não é um desejo impotente que pode mudar. É uma atitude determinada de bondade que é mantida de maneira firme pelo poder dele, pela palavra dele. Olha que interessante. Deus não é como eu e você, que podemos mudar, que sofremos a influência de circunstâncias e uma hora estamos de bom humor, depois de mau humor. A nossa ira, ela é manchada porque ela não é santa, sentimos ciúmes das coisas. Deus é diferente. Ele é espírito, ele não pode ser humanizado como eu e você. O que as pessoas fazem quando elas dizem, o importante é só eu amar o meu semelhante, dar uma quentinha para ele, e está tudo bem entre mim e Deus. A pessoa está humanizando Deus, humanizando o ser de Deus, que é espírito puríssimo, eterno, que não pode sofrer alteração. Mas em segundo lugar, além de espírito, a Bíblia diz, esse Deus que é amor, ele é luz. João diz isso lá em 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. João está dizendo, que mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, isso aqui fala muito do amor de Deus. Nós estamos vendo isso aqui para entender o que é o amor de Deus. Então, em segundo lugar, além de espírito, Deus é luz. Ele não habita em trevas. O que isso significa? Muita coisa.
Qual é o contexto desse texto de 1 João 1,5? João está tratando com antinomianismo. O que são os antinomianistas? São pessoas que diziam assim, para você entender. Pela fé em Cristo eu estou salvo. Então, eu não preciso obedecer mais à lei, os mandamentos de Deus. Nem como padrão moral de santidade. Não é obedecer os mandamentos para ser salvo. Isso eu não posso. Mas eu estou salvo pela fé em Cristo. Ele não cumpriu os mandamentos? Então tinha um povo lá nos dias de João, e ainda tem hoje, viu? Que diziam assim, ora, então basta a fé em Cristo, para eu estar perdoado diante de Deus, está tudo bem comigo e com Deus, então eu posso viver do jeito que eu quiser, diante dos mandamentos. João está dizendo, negativo. Essa falta de compromisso com a lei moral de Deus, com seus mandamentos, não terá outros deuses, não fará imagem, não tome o nome de Deus em vão, guarda o sábado para santificar o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não dê falso testemunho. Obedecer isso é resposta de gratidão pela salvação. Isso a Bíblia diz que nós devemos fazer. Por quê? Porque quem está debaixo do amor de Deus caminha na luz. Deus é luz. Não caminha nas trevas. Daí a grande bobeira daquelas pessoas que muitas vezes estão empolgados com a religião, empolgados com a fé cristã, empolgados com Jesus, com o cristianismo, mas não tem mudança de vida. Eles vêm na igreja, mas lá fora eles vivem como se Deus não existisse. Eles são antinomianos. Por exemplo, Deus é luz, João diz. Ou seja, Ele é santo, Ele é puro. Isso significa que só desfrutam do amor de Deus aqueles que buscam ser como Deus, em santidade e retidão, evitando tudo nas suas vidas que forem consistentes com isso. São estes que desfrutam da comunhão com o Pai e com o Filho, João está dizendo aqui. Por quê? Porque Deus é luz. Então, o amor de Deus é luz na vida daqueles que foram objeto desse amor. Não cabe. Que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? Paulo fala aos Coríntios, quando trata do jugo desigual. Quem anda nas trevas, na perversidade moral, na impiedade de vida, não pode dizer que desfruta do amor de Deus. Olha que coisa importante. Olha o que João diz em 1 João 2, versículos de 3 a 6. Vê se não é isso aqui que ele está dizendo. Quem anda nas trevas, na perversidade moral, na impiedade de vida, não pode dizer que desfruta do amor de Deus. Não conhece esse amor. Olha lá, 1 João 2, de 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade, porque Deus anda na luz. Se ele tem a luz de Deus, como é que ele não vai buscar obedecer os mandamentos? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, seus mandamentos, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Não é que você vai ser perfeito na guarda dos mandamentos, você não pode. Mas o Espírito Santo vai te levar num processo de santificação, a ser um pouquinho mais parecido com Cristo a cada dia. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar como ele andou. Como é que Jesus viveu os seus dias? Obedecendo ao seu Pai. Ele disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Então aquele que está debaixo do amor de Deus, Deus é amor, não é? Aquele que desfruta do amor de Deus, tem que caminhar debaixo da luz de Deus. Senão, não tem esse negócio de amor de Deus para a sua vida. Pode ser qualquer outra coisa, menos o amor de Deus em Cristo sobre a tua vida. O amor de Deus é um amor santo, que santifica aqueles que o possuem. Olha, por isso que Jesus diz, irmãos, lá em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha o padrão aí, para a gente buscar. Aqueles que estão debaixo do amor de Deus, que vivem na luz, que caminham com Jesus, tem que andar como ele andou, tem que buscar a perfeição. O amor de Deus é severo, pois expressa a santidade daquele que ama. A santidade de Deus, o amor vem de cima para baixo, é de Deus, e busca a santidade para aquele que é amado. Pois bem, Deus te ama, você ama a Deus.
Você ama a Deus porque você caminha na luz, onde Deus está. Então, trevas não fazem parte mais da tua vida. Você peca ainda, entende? Não é esse o ponto. O ponto é, você não vive nas trevas. Você não vive dominado por uma falta de amor. Por quê? Porque o amor de Deus está sobre a tua vida. E Deus habita em luz. E o Espírito Santo vai te levar a se aperfeiçoar nesse amor. Portanto, segundo a Escritura, por Deus ser amor, olha aí, não se pode supor que Ele tolere e aceite a impiedade, oferecendo felicidade e bênção para aqueles que não buscam santidade. Meus irmãos, Deus é amor. As pessoas usam esse versículo para defender uma vida ímpia o tempo todo. Você vai perguntar para um incrédulo, você vai perguntar para um religioso, você vai perguntar para alguém de uma seita que não tem só Jesus como Senhor e Salvador, e eles vão dizer, Deus é amor. Você vai perguntar para quem não tem compromisso nenhum com a igreja, você vai falar para ele, ele vai te dizer assim, você vai na igreja, fala de Jesus, mas peca. Como se ele não pecasse, mas ele não sabe disso. E ele vai dizer assim, eu não vou na igreja, mas eu ajudo um necessitado. Olha só, quem sustenta isso, desconhece completamente um monte de coisa. Dentre essas coisas, o que significa Deus ser amor? Está completamente fora disso aqui. Então, se Deus é um Espírito puríssimo e luz, não habitando em trevas, tudo que Ele faz na vida do cristão expressa o seu amor, ainda que ele não compreenda. Deus não é amor? Ele não habita em luz? A vontade dele não é boa, perfeita e agradável o tempo todo? Então muitas coisas ruins que nos acontecem, nós não entendemos e nem aceitamos muitas vezes. Mas isso está revelando esse Deus que é amor. Isso não cabe no nosso entendimento. Mas tudo que acontece conosco está revelando esse Deus que é amor. E por que é importante saber disso? Porque o mundo não vê o amor de Deus desse modo. Não. Se há prosperidade e felicidade, opa, Deus é amor. É um paizão. Mas se há tristeza, dor, decepção, Deus deixou de me amar. É ou não é isso aí? Tudo isso passa por desconhecimento desse Deus, do amor desse Deus. Olha como é importante isso. Gente, todo dia você tem que se controlar muito. A gente recebe mensagens de autoajuda, motivadoras, que são muito infantis, mostram de maneira muito escancarada para quem conhece a Escritura e o que é Deus ser amor, revela isso. Olha essa aqui que eu recebi hoje. Eu trouxe uma aqui para você. É bonito da gente ler. Mas, gente, é muito ingênuo viver nessa base. Olha só, a vida não mostra isso. Que seja um dia lindo, abençoado por Deus, repleto de paz, alegrias e infinitas bênçãos. Bom dia. É lindo. Eu quero isso para a minha vida. Você não quer? Agora, e se o dia não for lindo? E se não tiver paz nesse dia? E se você tiver muitos motivos para chorar nesse dia? Deus deixou de te amar? Essa resposta essas pessoas não conseguem dar. Entendeu o ponto? Não. É uma coisa ingênua viver nessa base. Porque a vida é dura. A vida debaixo do sol do pecado, eu e você sabe disso. Você sabe quantas coisas ruins você não tem que lidar toda hora. Onde é que você bota uma mensagem adocicada dessa aí? Fala isso aí para um pai que enterrou um filho. Fala isso aí para uma pessoa que está lutando com câncer terminal. Fala isso aí. Onde é que encaixa isso? Aí você precisa compreender o que significa Deus ser amor. O que nós estamos pensando aqui nessa noite. Quando as coisas não saem assim, se você conhece o amor de Deus, você sabe que não é por isso que Ele deixou de te amar. Ele continua sendo bom, Ele continua te amando, só que a gente não entende muitas coisas. Mas Ele não deixou de ser bom. Pensar assim, irmãos, é muito mais confortante, fortalecedor do que viver nessa base aí, ó. É Alice no País das Maravilhas. Ficção. Não existe essa vida, irmãos. Para o cristão, Deus não deixou de ser amor quando o dia não traz paz, alegria e contentamento à nossa vista.
Saber que a natureza do amor de Deus envolve sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, na vida daqueles que o temem, e que Ele é sempre e todo amor. Por quê? Porque Ele habita em luz inacessível, Ele não pode fazer mal. Faz com que Ele seja um conforto e segurança para o seu povo em dias escuros da vida. Irmãos, que privilégio é poder conhecer Deus na revelação dEle. Você não é uma pessoa que é levada de um lado por outro, por circunstâncias. Não, o Espírito Santo, diante desse Deus que é amor, Ele vai te dar entendimento na hora da dor. A cruz de Jesus revela o amor de Deus. Paulo falou em Gálatas 2:20. Por exemplo, ele falou assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que ele fez? Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse amor de Deus foi revelado na cruz do Filho de Deus. Então é um amor forte, hein? Não pode falhar. Lembra do derramar no tempo perfeito? Já está consumado. O efeito desse amor hoje é forte. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, boas e ruins, Paulo falou em Romanos 8:28. Portanto, quando Deus permite uma aflição na nossa vida, Ele não deixou de ser amor, como o mundo diz. Eu já ouvi gente dizer isso. Eu não quero amar um Deus que matou o seu filho. Gente, para pensar nessa insanidade. Quem diz isso é lamentável. Não tem nenhuma compreensão espiritual de quem é Deus, do que significa o sacrifício do Filho, de que o próprio Filho se ofereceu na eternidade para ser entregue por ele, pelo Pai. Isso é uma heresia das maiores, mas muita gente, por total desconhecimento, falam isso. E a ironia é, na hora que a coisa aperta, Deus me salva. Diz que não tem incrédulo, né? 8.500 pés de altura, o motor do avião para. Não tem incrédulo nessa hora, Deus me salva. O autor diz algo interessante, abre aspas. O amor de Deus é um exercício de sua bondade para com pecadores individualmente, por meio do qual, tendo se identificado com seu bem-estar, Ele deu seu Filho para ser seu Salvador, e agora faz com que eles o conheçam e desfrutem dele em uma relação pactual com Deus. Vamos pensar rapidamente nos termos dessa afirmação aqui do autor? É muito importante isso, Primeiro, ele está dizendo ali, que o amor de Deus é o exercício de sua bondade. E eu pergunto, o que é a bondade de Deus como atributo de Deus? O que é a bondade? Tem um teólogo, o Berkhoff, ele diz assim, é aquela perfeição em Deus que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. É a bondade de Deus. Desta bondade, o amor de Deus é a suprema e mais gloriosa manifestação. Então o amor de Deus vem da bondade de Deus em cuidar da sua criatura, seja por sua graça comum na vida dos incrédulos, seja por sua graça redentora e salvífica na vida da igreja. A bondade de Deus está então sobre todas as criaturas, graça comum, por isso que o incrédulo pode ter vida, trabalho, família, mas o seu amor redentor, fruto dessa bondade, só sobre a vida da igreja, só sobre aqueles que desfrutam da união com Cristo, que é o amor de Deus, segundo João, no capítulo 1. E aí a gente pode pensar como salmista então, Salmo 31:19, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Essa bondade que de onde decorre ou deflui o amor de Deus em Cristo pela sua igreja. Mas além do amor de Deus ser um exercício da sua bondade, em segundo lugar, o autor disse, é um exercício de sua bondade, olha só, para com pecadores. Isso é chocante, irmãos. Jesus não morreu por amigos, morreu por inimigos. E isso demanda graça e misericórdia. Eu já falei da diferença. Graça é diferente de misericórdia. O que é graça? Graça é Deus te dar aquilo que você não merecia, a salvação.
pela fé no Filho dele, o amor dele revelado na cruz. E a misericórdia e a compaixão de Deus é o inverso. É Ele não te dar aquilo que você merecia, a condenação por toda a culpa dos teus pecados. Quando a gente pensa no amor de Deus como expressão da sua bondade para com pecadores, essa questão da graça e da misericórdia expande grandemente. É surpreendente que Deus então ame pecadores, criaturas que são indignas de ser amadas, pessoas que naturalmente têm desamor por Deus, não amam a Deus, não querem papo com Bíblia, com igreja, com nada disso, mas Deus soberanamente decide amar algumas delas. É por isso que o amor bíblico não é sentimento, é ação. Isso tem a ver com perdão. Jesus não falou assim para a igreja: quando vocês se sentirem bem, vai lá e perdoa. Ele falou: vai lá e perdoa. Se preciso for, 70 vezes 7. 490? Não. Isso quer dizer, de maneira ilimitada é o perdão. É isso que indica. Porque o amor bíblico é o amor de Deus. Deus sentiu algo para nos perdoar? Não sentiu nada. Ele decidiu nos amar e nos perdoar. Deus ama pessoas porque Ele decidiu amá-las em Cristo. E aí, a gente lê Romanos 5,8 e a gente lê assim, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda amigos de Deus. É isso que está escrito aí? Pecadores. Pecador, João fala, é aquele que transgride a lei, quebra os mandamentos o tempo todo. Mas em terceiro lugar, o amor de Deus é um exercício de sua bondade para com pecadores individualmente. Meu irmão, Deus te conhece. O amor de Deus é para você. É um Deus pessoal, não é um Deus de multidão. Ele é o teu Deus. Isso é maravilhoso. Na eternidade, Deus elegeu pecadores para serem salvos por graça mediante a fé em Cristo. Paulo fala em Efésios 1,4. Ele nos elegeu lá, Ele tinha a nossa vida, o nosso nome lá. Isso não cabe na nossa mente. Senhor, mas são bilhões de pessoas, e até a voz de Cristo? Outro dia me perguntaram assim, para questionar o tamanho de Deus: ô pastor, mas espera aí, Jesus vai voltar e vai ressuscitar todo mundo, mas é muita gente. Eu falei: meu caro, se você não crê que o Deus que criou todo mundo pode ressuscitar todo mundo, o teu problema é com Deus. Quem é Deus para você? Ele cabe no teu pensamento? Se Ele couber, Ele não é Deus. Ele vai fazer isso aí, eu não sei como. Aí me disseram outro dia também: mas e quem foi queimado? Virou cinza. Quem foi comido por um tubarão? Quem foi moído numa máquina? Vai ser trazido de volta, eu não sei como. Mas Deus vai trazer. Agora, eu não sei como. Se você começar a pensar nessas coisas, você vai começar a especular muita coisa que Deus não revelou. Você está a um passo de negá-lo. Cuidado com especulação. Olha o que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses. Esse é um texto que vale a pena ler, irmão. Abra sua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já estamos caminhando para o final. E quando o pastor diz estamos caminhando para o final, pode botar aí mais uns 15 minutinhos e a gente acaba. 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha os versículos 13 e 14. Olha que lindo isso aqui. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Vocês são amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Lá na eternidade, Paulo está dizendo, Deus vos escolheu para um fim, para salvá-los. E qual é o meio? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós falamos domingo, não é? Do que a igreja precisa? A igreja precisa da verdade, porque é assim que o Espírito Santo aplica e santifica o coração daquele que é amado por Deus, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúde! O amor de Deus derramado no tempo e no espaço na vida de um pecador, então, à luz desse texto, é resultado da concretização do seu decreto eterno sobre essa vida. Muito bem, lá na eternidade, quando nada ainda havia, Deus decretou amar o João, o Pedro,
a Maria, o Epaminondas. E no tempo e no espaço, quando eles vierem à vida, Deus concretizará esse amor. O Evangelho vai ser pregado, ele vai ouvir, ele vai ser chamado de maneira eficaz. O Espírito vai selar no coração dele: você é meu filho amado pela fé no meu Filho Jesus. Que coisa grandiosa é o amor de Deus nas nossas vidas. Mas em quarto lugar, o texto fala que o amor de Deus pelos pecadores envolve, isso é incrível, a identificação do próprio Deus com o nosso bem-estar. Isso aqui é fantástico. O autor diz assim, aqueles que realmente amam, ficou pequeno, né? Aqueles que realmente amam, preste atenção nisso aqui. Aqueles que realmente amam, você ama alguém, são felizes apenas quando aqueles a quem eles amam são felizes também. Deve ser assim no casamento. O esposo, para ser feliz, tem que fazer a sua amada feliz. Na felicidade dela, ele é feliz e vice-versa. Um pai quer ver o seu filho feliz, a Bíblia diz, não o provoque a ira. Se você o amar, ele vai ouvir você, ele vai buscar obedecer você, e você vai ser feliz quando você vê a felicidade de um filho. Gente, um pai não é feliz quando vê a felicidade de um filho? É assim. E um filho, ele fica muito feliz quando ele sabe que o seu pai o ama, porque ele o obedece, ele o serve. Ora, se é assim em relações humanas, por que não é assim com Deus? Esse é o amor de Deus pelos cristãos, pela igreja. Olha aqui, olha só isso aqui. Eu fiz uma pergunta aqui para a gente pensar então. O que significa, em termos de satisfação da glória de Deus na vida daqueles que Ele ama? Isso aqui que a gente afirmou. Que Deus, esse amor de Deus significa, Ele se envolve na vida daqueles que Ele ama. Muito bem, em termos de glória desse Deus, o que significa isso? Muito simples. Que a alegria dos amados é a alegria e a glória do próprio Deus. Que Deus é glorificado e se alegra quando aqueles que são objetos do seu amor estão alegres nele. Isso aqui tem muitas aplicações. Ao depositar seu amor em seres humanos, Deus voluntariamente ligou a felicidade dele com a felicidade desses seres. Para pensar nisso, gente. Deus se alegra ou se entristece na medida em que você se alegra ou se entristece nele. Quanto mais você vive satisfeito, contente, alegre nele, mais ele é glorificado e mais ele se deleita na sua vida, mais você vai colher bênçãos. Olha o que disse Jesus em Lucas 15:10. Aí a gente entende uma declaração dessa aqui, do Senhor Jesus. Olha o que ele disse em Lucas 15:10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus. Onde estão os anjos de Deus? No céu, por um pecador que se arrepende. Por que os céus se alegram quando um pecador se arrepende aqui? É porque essa vida agora vai caminhar debaixo do amor de Deus, vai desfrutar da bênção de Deus, de se alegrar em Deus, de se saciar em Deus no meio da aflição, sabendo que o amor de Deus está sobre a vida dele. Então há júbilo, há alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus fez você nascer de novo, os céus rejubilaram. Deus se alegrou, sei lá, tocou um sininho. Outro dia, eu estava numa loja no final do ano, e é muito comum as caixinhas, para as pessoas colocarem moeda tal. E de repente, tocou um monte de sino, para tudo quanto é lado. Eram os funcionários comemorando. Por quê? Porque doaram uma caixinha para eles dividirem no final do ano. Pois bem, quando um pecador se arrepende aqui, toca um sino lá, e os anjos, todo mundo festeja, e Deus se alegra. Que coisa grandiosa é isso. Por quê? Porque o amor de Deus por pecadores envolve Deus se identificar conosco. Em quinto lugar, o amor de Deus por pecadores foi expresso de maneira no ápice, pela dádiva, ou pelo presente, ou pela entrega do seu Filho para ser o seu Salvador.
o nosso Salvador. É o que Paulo fala em Efésios 2:4 e 3:19. Ele fala do grande amor de Deus que excede o entendimento, que é Cristo ter morrido por nós. Quem morreria por você? Pense em alguém. Aqui a gente não tem pena de morte institucionalizada, né? Mas não temos institucionalizada a pena de morte. Mas nos Estados Unidos tem, em vários estados. Às vezes é injeção, cloreto de sódio, e pode até ter cadeira elétrica em alguns lugares ainda. Pois bem, pensa aí numa cadeira chuviscando energia, 2.000 watts, é sentar e morrer. Quem sentaria nela por você? É morte na hora. Jesus sentou, meu amado. Jesus sentou lá. Isso é impactante para mim e para você. Por isso que lá em João 15:13, ele vai falar: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amigos ali no contexto é sua igreja, seus discípulos. Ele vai dar a vida. Ele vai mostrar o seu amor. Esse é o amor de Deus de 1 João 4:8. O amor humano está longe daquilo lá. Deus é amor porque entregou o Filho dele a uma cadeira elétrica por pecadores como eu e você. Não existe amor aqui no plano físico humano que se compare a isso. Está vendo? Eu desafiei você uma pergunta tão simples: quem morreria por você? E o silêncio é ensurdecedor. Por mim, ninguém. Daí Romanos 8:39 dizer que o amor de Deus está no Filho. Por isso que João 3:36 diz: quem não está no Filho não caminha debaixo do amor de Deus. Para a Bíblia não existe isso, Deus ama todo mundo. Isso não é bíblico. Porque João 3:36 diz: quem não está debaixo do amor do Filho está debaixo da ira de Deus. Ora, vive a sua vida quebrando a lei de Deus com seus pecados, sem arrependimento, sem confissão, sem nada o tempo todo, esbofeteando Deus com seus pecados o tempo todo. Como é que pode ser amado? Não confunda isso com cuidado. Deus cuida da criatura, mas é muito diferente Deus amá-la a ponto de salvá-la. Aí não. Aí é só para quem está em Cristo. E por fim aqui, o amor de Deus para com os pecadores alcança o seu objetivo quando os leva a conhecer e a desfrutar dele em uma relação pactual. Deus quer comunhão conosco. Relação pactual aponta para partes em um compromisso, onde há fidelidade, onde há segurança, onde há palavra. Como, por exemplo, num casamento, o marido e mulher fazem os votos nupciais. A gente acredita que aquilo vai ser mantido. Os contratos em geral, você assina um contrato, você está ali. Antigamente era no fio do bigode, né? Eu descobri isso esses dias. Num tempo muito antigo, gente, quando um homem tirava um fio do bigode e dava para o outro, nossa, aquilo era, você empenhava a tua vida ali. O que acontece se você fizer isso hoje? Acho que a pessoa começa a dar risada, pega o fio e fala: o que é isso aqui, que nojo? E por aí vai. Mas ali era diferente, né? Mas olha, a Bíblia revela a nossa vida com Deus numa relação pactual. Lá em Gênesis 17, onde Deus instituiu a circuncisão, aquela marca da aliança, do pacto para Israel no passado, ele disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o teu Deus e você é meu povo para sempre. Olha Deus se entregando aqui. Quando ele fez a aliança dele lá com Abraão, como é que era feita uma aliança naqueles dias? Partiam-se animais ao meio e colocavam-se as partes, uma de cada lado. E os contratantes passavam no meio daquelas partes. Eles estavam dizendo o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra com você, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal. Olha que legal que era. Quando Deus faz aliança com Abraão, Abraão dorme. Quem é que passa pelos animais? Uma tocha de fogo. Só Deus passou pelo meio para dizer: Abraão, confia em mim. Eu estou entrando em aliança contigo, em um relacionamento pactual. Eu vou cumprir. Você não pode passar aqui. Você é homem, você é pecador. Mas eu vou passar por você aqui no meio desses animais.
Isso é maravilhoso. Isso é o amor de Deus, a infalibilidade de Deus. Essa promessa é para todo cristão pela fé em Cristo, não é? Gálatas 3:29, Paulo diz: se sois, essa promessa que Deus fez a Abraão, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, descendentes pela fé, e herdeiros segundo a promessa. Eu serei o teu Deus, e você é o meu povo. Sede santos, porque eu sou santo. Anda de maneira santa na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai desfrutar do meu amor. Tudo isso está envolvido em Deus é amor. Olha, Deus é amor. Agora quando você ouvir alguém falar isso, gente, tem todas essas coisas implicadas, que provavelmente quem está dizendo isso não sabe. Então é um extraordinário amor, né? A fé em Cristo nos introduz em uma relação gigantesca, com bênção incalculável, tanto agora quanto na eternidade. Não podemos medir o amor de Deus por nós, irmãos. Nós temos que nos contentar e descansar naquilo que a Bíblia ensina sobre ele. O amor de Deus é do cristão pela fé em Cristo. O amor de Deus. Cristo é o amor de Deus. Cristo é chamado de o amado, o Filho único de Deus. Deus se deleita em Cristo. Lembra do batismo de Jesus? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A Ele ouvi. E aqueles que o ouvem, Deus também se compraz, se alegra neles. Se eles estão em Cristo. Não é lógico isso? Essa inferência? Este é o meu Filho amado em quem me alegro. A Ele ouvi. Porque se você o ouvir, se você se entregar a Ele, eu também me alegrarei em você, que está unido a Ele. O amor de Deus vai além do nosso entendimento. E daí a gente já pode concluir com algumas aplicações, para a gente pensar. Se você ama e serve Jesus em sua vida, o que pensar no amor de Deus nos mostra? Que Deus nunca vai deixar de te amar. É porque você vai falhar? É porque você pode se esquecer de Deus? É porque você pode ser infiel de repente? Não! É porque Ele ama o Filho desde sempre e para sempre. E se você está no Filho, você está debaixo do amor de Deus. Acabou. Que negócio é aí de perder a salvação? Ou você está no amor do Filho, ou você não está. Se você está salvo. Se você não está, você não pode perder o que você nunca teve. O amor de Deus por você, então, não depende do que você fez, do que você faz ou do que você fará, mas do que o Filho fez por você. Isso é segurança para a sua salvação e gozo eterno do seu amor. Tome posse dessa segurança. Pode tomar dessa. Essa aqui você pode tomar. Toma posse dessa segurança. Se Jesus está em você, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Deus quer ver a imagem do Filho formada em você, para que Ele se alegre em você cada dia mais. Isso deve te motivar a buscar santidade de vida. Que alegria é um filho quando ele obedece ao pai e vê o sorriso escancarado na face daquele velho. Um filho se deleita, oh Deus, obrigado, pude alegrar meu pai hoje. Deus também. Quanto mais buscarmos semelhança com o caráter de Jesus, mais nós vamos dar motivos para o Senhor sorrir e nos abençoar nessa caminhada. Meus irmãos, não há segurança maior e deleite maior do que viver a vida com o propósito de adorar a Deus, porque aí nós vamos conhecer a verdadeira alegria. Nós vamos caminhar debaixo do verdadeiro amor. Não é um amor mundano, é o amor de Deus. Quanto mais você viver para a glória de Deus, para a sua alegria, mais você vai se alegrar na vida. Que história é essa que a religião impõe limites na minha vida? Que muita gente fala para justificar sua falta de fé, sua incredulidade. Que história é essa que Deus limita a minha liberdade? Você não faz ideia que você não é livre sem Deus. Você está aprisionado até o último fio de cabelo por uma natureza espiritual caída, que você nem conhece. Verdadeira liberdade só debaixo do amor de Deus. Aí, essa final aqui, essa aplicação. Olha isso aqui. Pensando em tudo isso, o teu amor ao próximo testemunha do amor de Deus em tua vida.
O amor que você revela ao teu semelhante dá testemunho do amor de Deus em tua vida, se ele existe ou não, do grau que ele existe ou não. Você quer ver? Revela o quanto o amor de Deus está presente na tua vida a cada dia, a forma como você trata o teu semelhante. Olha o que João diz, se não é isso aí, em 1 João 4,11, pensando no amor ao próximo, olha o que João diz da parte de Deus: amados, se Deus de tal maneira nos amou, olha a base do nosso amor, devemos nós também amar uns aos outros. Por quê? Porque Deus nos amou. Então, porque Deus nos amou, nós temos agora que amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Muito bem. Então, olha só, seria possível a um observador, imagina alguém observando a tua vida, no dia a dia, seria possível a um observador aprender alguma coisa acerca do amor de Deus, que você diz que está em você, a partir da qualidade e grau do amor que você mostra a outras pessoas? As pessoas olhando você tratar tua família, teus vizinhos, teus amigos, os irmãos da igreja, os necessitados e até os inimigos, as pessoas olhando você tratar essas pessoas, podem ver o amor de Deus em você? Olha que coisa séria isso, você entendeu? Podem ver até onde, em que grau, até onde eu dou conta de mostrar o amor de Deus ao lidar com o inimigo, a lidar com alguém que pisa no meu calo, a lidar com o irmão na igreja que repara no meu vestido todo domingo, e por aí vai. Isso aqui é para a gente meditar e para a gente entender, irmãos, que não tem neutralidade na vida com Deus. Deus nos chama para um compromisso sério, radical, mas a promessa é que o amor dele está sobre a nossa vida e ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. Basta a gente confiar, buscar viver esse amor, buscar esse Deus, saber que muitas coisas que vão acontecer conosco a gente não entende, mas o amor de Deus continua se manifestando em nossas vidas e é para o nosso bem. Um crente maduro, ele diz: Senhor, me ajuda, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda, Senhor. Isso é um crente maduro, humilde, não quer entender todas as coisas, para não começar a negar a Deus. O amor de Deus, que coisa impressionante, não é? A gente não é desafiado quando a gente pensa nessas coisas? E tão pequeno que a gente é. Senhor, tem misericórdia de nós. A gente termina uma aula assim. Eu terminei hoje à tarde orando e pedindo a Deus misericórdia. Me ajuda, Deus, a amá-lo mais, porque o Senhor me ama de maneira incondicional e eu não entendo como é isso. Como é que você pode gostar de mim? Mas Deus nos ama, irmãos. Graças a Deus por esse amor que não falha. Amém? Vamos orar para encerrar aqui a nossa aula? Eu vou pedir para uma irmã, se quiser orar, por favor, vem aqui orar para encerrar essa aula. Uma irmã, se quiser orar. Vamos lá, se enche de coragem, sabendo que você vai caminhar até aqui embaixo do amor de Deus. Pronto, vamos orar com... Não vamos não. O Sérgio pregou uma festa aqui. Faltou amor comigo, hein, Sérgio? Você quis ilustrar a aula, né, Sérgio? Olha lá, a nossa irmã vai orar. Vamos orar com a nossa irmã Camila para encerrar aqui a nossa aula, depois vamos tirar a nossa foto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa aula, Senhor Jesus. Que todo o conhecimento, Senhor, que estivermos aqui, todo o aprendizado, Senhor, frutifique em nossas vidas, Senhor, na vida diária. Amém. Que possamos, Senhor, ser exemplos, Senhor, que possamos viver verdadeiramente o Evangelho dentro de nossas casas, Amém. nas nossas famílias. Ó Deus, Com os nossos vizinhos, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. A sermos, Senhor, mais obedientes a Ti. Amém. Vivermos verdadeiramente, Senhor, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Rogério. Obrigada pela vida de cada irmão aqui. Obrigado, Senhor. Pede, Senhor, em segurança para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.